Olá, queridos alunos. Eu sou Ivan e essa é mais uma aula sobre geometria analítica. O assunto de hoje é razão entre segmentos. Segmentos, entenda-se segmentos de reta, certo? O que nós vamos estudar? Nós vamos ter aqui os eixos x, y, né, como sempre, que vão orientar o nosso trabalho. Nós vamos ter dois segmentos. Nós vamos falar do segmento AB, ou seja, o segmento que vai de A até B, né? Esse aqui. E vamos falar do segmento BC, que é o que vai de B até o ponto C. Ok? Então vamos falar do segmento AB e do segmento BC. Nós vamos calcular a razão entre esses segmentos. Ou seja, a razão pode ser a divisão de um tamanho pelo outro, né? No caso, a gente vai definir a razão entre segmentos. Então nós vamos calcular a razão entre segmentos, ou seja, um númerozinho R, como sendo AB sobre BC. O que isso significa? Isso me diz quantas vezes o segmento AB é maior que o segmento BC. Isso aqui é o AB traço, ok? O segmento AB. Quando eu pego AB sobre BC, certo? E divido um pelo outro, eu vejo o quê? Quantas vezes o segmento AB é maior que o BC? Se for 2, o R, então quer dizer que AB é duas vezes maior que BC. Certo, gente? Então, seguindo adiante. Mas como é que na prática a gente calcula esse R? Relembrando, R é dado por AB sobre BC. As entre segmentos A, B e C são pontos, né, que estão alinhados no mesmo reto. Então a gente vai calcular isso como sendo B menos A. Lembre-se assim, vai do A até o B. Então eu pego o B, que é o final, menos o inicial. B menos A sobre BC vai do B ao C. Então pego o final, C menos o inicial. Então vai ser B menos A sobre C menos B. Ok, mas A, B e C são pontos, né? Então, o que eu quero dizer com essa subtração de pontos? Se a gente disser que o A é um XA, YA, o B é um XB, YB, e o C é um XC, YC, certo? A cada ponto a gente associa um par de números, né? A gente pode calcular esse R aqui. Para o X, a gente pode calcular um RX, que aqui é B menos A, né? Então vou olhar o X, então fica XB menos XA sobre C menos B, XC menos XB. Isso aqui é a razão do segmento usando os valores de X. Ou eu posso querer usar também usando os valores de Y. Então vai ficar RY, que é o R do segmento, tá? O R é sempre o mesmo aqui, mas eu vou calcular usando os valores de Y. Então fica B menos A, então fica YB menos YA. E aqui C menos B, como é que fica? YC menos YB. Certo, galera? Então, quando eu quero calcular a razão de segmentos, eu vou fazer a subtração aqui, né? Subtração aqui de pontos aqui também. Como o ponto é um par ordenado, são um par de números,
você não consegue fazer muita coisa com isso. Mas agora quando você pega só o x, você consegue fazer. Ou quando você pega só os y, você consegue fazer também. Certo? Qual dessas duas fórmulas aqui você usa? Depende muito do problema, tá? Agora a gente precisa ver uma aplicação, né, que é muito interessante, que é do ponto médio. Então vamos seguir adiante. Aplicação do ponto médio. Certo? Vamos lá. A gente vai ter a seguinte situação. Nós vamos ter o segmento de reta aqui, que é o segmento AB. Certo? Entenda-se AB, então aqui o A é o XA, YA, e o B é o XB, YB. E nesse ponto aqui, a gente vai encontrar o ponto médio M, ok? Que é o XM, YM. A gente tem AB e queremos deixar o ponto médio desse segmento, ou seja, o ponto em que esse segmento é igual a esse segmento. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Já que M é o ponto médio, o que a gente sabe sobre esse segmento aqui? AM e MB. O que a gente sabe? A gente sabe que AM tem o mesmo tamanho de MB. Certo? Em outras palavras, falando de razão de segmentos, né? A gente sabe que o R, que é calculado como sendo AM sobre MB, a gente pode dizer que isso aqui é igual a 1. Que é como se o numerador e denominador fossem iguais. Tranquilo, gente? Então, usando isso aqui, a gente pode calcular as coordenadas desse ponto M. Vamos atrás de descobrir quem é o XM. Então, se nós estamos falando de X, a gente vai falar de RX. Eu pego o final menos o inicial. Se eu estou falando de X, eu pego X do final, XM, menos X do inicial, XA. Aqui é um X, para ficar bem claro. E embaixo também. Final é B, então fica XB menos o inicial é M, XM. Isso aqui tem que dar 1. A partir daí a gente vai desenvolver isso aqui. Vamos passar esse denominador multiplicando. 1 vezes isso, continua isso para qualquer coisa, né? A gente tem que XM menos XA é igual a XB menos XM. Eu estou atrás de encontrar esse valor de XM, né? Então vou juntar esse XM com esse aqui. XM com outro XM passando para lá positivo dá 2XM é igual a menos XA vai para lá positivo, então fica XA mais XB. Logo, nós encontramos o valor de XM. Ele vai ser XA mais XB sobre 2. Vamos circular isso aqui, esse estado é muito importante. Que é até fácil, né? O que é um número mais o outro sobre 2? É a média. Então as coordenadas do ponto médio é a média das coordenadas. Isso aí vale para o x e também vale para o y. Ou seja, nós podemos dizer que y do ponto médio é também o YA mais o YB sobre 2. Isso aqui também é verdade. Se vocês quiserem fazer, como provar, basta fazer a mesma coisa que a gente fez agora, sendo que usando R e Y. Certo? A conta é igualzinha. Agora vamos apagar isso aqui tudo para poder falar de condição de alinhamento.